A paz de Jesus, o amor de Maria. Olá, amados irmãos, missionário católico e usuário. Convido você a se inscrever no meu canal, espalhar esse vídeo para várias pessoas, ativar o sininho e escrever um comentário abaixo aí. Nesse vídeo eu quero dar uma resposta ao nobre pastor Silas Malafaia, mais conhecido como alguns como Silas Malacheia ou Silas Maracutaia. O senhor é um homem que eu até tenho um certo respeito pela sua pessoa, porque muitos valores que o senhor defende, eu também defendo, e nós católicos também defendemos. Eu dou até os parabéns ao senhor pela sua luta empenhada contra a PLC 122/2006 da Yara Bernardo, que queria colocar na nossa boca um freio para pregar sobre o homossexualismo. Quero parabenizar o senhor na batalha contra o aborto, o senhor tanto travou, mas o senhor perdeu, pastor Silas, a grande oportunidade de ficar calado ao chamar o Papa de hipócrita. Primeiro, eu acredito que o senhor não leu o documento que está aqui na minha mão. Porque se o senhor tivesse lido o documento, o senhor citou claramente no seu vídeo que se um padre gay pede uma oração, o senhor pode fazer. Mas se pedir para abençoar a união deles, o senhor não pode abençoar. O senhor falou que se chegar um casal de adúltero pedindo uma oração, que o senhor pode fazer, mas se pedir uma benção, não pode abençoar o adultério. O senhor falou que chegar um casal fornicador, embora o senhor usou a palavra prostituição, que mora junto, pedindo uma oração, o senhor pode fazer, mas o senhor não pode dar a benção. Nobre pastor, é justamente o que o documento está querendo dizer, o que o documento está escrito. Benção pastoral, nobre, é uma oração para fazer por uma pessoa, independente se ela é adúltera, se ela é fornicador, se ela está praticando a sodomia. Nobre pastor Silas, adultério, fornicação e sodomia é pecado mortal na minha doutrina católica, e se a alma morrer sem arrependimento, ela é conduzida para o inferno. E dar a bênção a uma pessoa homossexual não é concordar com a prática pecaminosa dela. Dar uma bênção a uma pessoa que vive no adultério não é concordar com o adultério. Dar uma bênção num fornicador não é concordar com a fornicação, nobre pastor. Então o senhor, por favor, vai lavar essa boca do senhor com ácido sulfúrico e soda antes de eu tomar a decisão de falar umas grandes coisas. Às vezes, pastor Silas, o senhor calado é um poeta. Pelo amor de Deus, com todo o respeito que eu tenho à sua pessoa. Mas aqui, pastor Silas, enquanto o senhor está olhando para a nossa cozinha, eu quero pedir ao senhor que nobremente conserte a cozinha do senhor. Dá uma olhadinha, pastor Silas, como é que vocês aí nos meios dos irmãos evangélicos. Primeiro, pastor, vocês não concordam sobre o batismo. A sua igreja batiza adulto. A igreja presbiteriana do Brasil batiza criança. Há um debate entre vocês sem fim a respeito do batismo infantil no meio de vocês. Vocês não concordam? Número 2, pastor, vocês não concordam sobre a predestinação. O senhor defende o livre-arbítrio. O nobre pastor Augusto Nicodemo defende a predestinação. E aí, pastor, conserta a cozinha de vocês. Depois, pastor, alguns de vocês não aceitam os 5 pontos do arminianismo. Outros de vocês não aceitam os 5 pontos do calvinismo. Pastor, conserta a sua cozinha. Depois o senhor vem falar de nós. Depois, nobre pastor Silas, alguns de vocês, como o nobre pastor Paulo Júnior, que já teve vários debates com o senhor, por exemplo, não aceita a teologia dos milagres. Ele crê no cessacionismo. A sua igreja crê na ação do Espírito Santo, nas línguas, na cura dos milagres. Pastor, conserta a sua cozinha, depois o senhor vem olhar para nós. Terceiro, meu nobre pastor Silas, alguns de vocês creem no arrebatamento antes da tribulação. Há outros que creem no arrebatamento pós-tribulação. Uns creem no arrebatamento no meio da tribulação. Basta o senhor ver o nobre pastor César, que tanto faz debate, que era pré-tributalista e hoje pós-tributalista. Pastor Silas, conserta a cozinha de vocês. Depois o senhor olha para a nossa cozinha. Depois, meu nobre pastor Silas, alguns de vocês é milenarista, outros é pré-milenarista, outros é pós-milenarista. Não há um debate entre vocês, pastor? Então conserta a cozinha do senhor, depois o senhor olha para a nossa cozinha. Meu nome é pastor Silas, os 5 solas da reforma protestante, um de vocês é a sola escritura, ou seja, a interpretação da Bíblia, correto, pastor? Só que entre vocês não há acordo, pastor. Por exemplo, os adventistas guardam o sábado, os presbiterianos, os assembleianos como o senhor, guardam o domingo. A maioria dos adventistas diz que a alma é mortal. Para o senhor, eu já vi o senhor pregando, a alma é imortal. Tá vendo, pastor? Olha a bagunça que é o protestantismo. Conserta a sua cozinha, pastor. Depois o senhor vai olhar para nós fazendo favor. Pastor Silas, uma boa parte de vocês defende o casamento apenas no civil. Basta ver, pastor, a congregação cristã, que é uma congregação, uma igreja pentecostal, igual a igreja do senhor, que só casa no civil, casa, recasa, descasa e tricasa.
Pastor, algumas igrejas, por exemplo, Deus é Amor, crê que o matrimônio é indissolúvel, é até que a morte os separe, pastor. Conserta a cozinha do senhor, depois o senhor olha para nós. Meu nome é pastor Silas, alguns de vocês não concordam nem sobre as imagens, pastor. O senhor sabia que a igreja luterana, a igreja anglicana e algumas outras igrejas concordam com as imagens, tem imagem, e o senhor me acusa de idólatra. Pastor, Números 21, 8 e 9, Deus mandou Moisés fazer imagem, pastor, e fazia cura por meio da imagem. Pastor, Êxodo 25, 18, Deus manda fazer imagem. Êxodo 26, 1, Deus manda fazer imagem. Êxodo 26, 31, Deus manda fazer imagem. 1 Reis 7, 23, Deus manda fazer imagem. 2 Crônicas 3, 10, Deus manda fazer imagem. Na minha igreja, pastor, não há adoração de imagem. Imagem é um símbolo. O senhor nos acusa de idólatra, mas o próprio protestantismo tem igreja com imagem. Então, pastor, conserta a sua cozinha. Depois o senhor fala para nós. Pastor, no meio de vocês não há concordância nem com a doutrina da teologia da prosperidade que o senhor defende. Inclusive, o senhor defende a prosperidade e tem contrassenso com as igrejas universal do reino de Deus, do senhor Edir mais cedo, tio Patinhas lá. Mas tem muita gente que não concorda nem com o senhor. Olha a bagunça, pastor Silas. Então conserta a cozinha do senhor, para de hipocrisia e depois o senhor olha para a nossa cozinha. Pastor, a maioria dos protestantes aceita a contracepção. Se o senhor não sabe hoje, o anticoncepcional é declarado, se o senhor quiser aprofundar, pega o doutor Felipe Duarte, Brasil Paralelo, pastor Silas. O estrago que o anticoncepcional causa na mulher, e ele pode ser até abortivo. E vocês aceitaram a contracepção, pastor, em 1932. E hoje há igrejas evangélicas que são contra a contracepção, igualzinho a igreja católica. A sua igreja é a favor. Pastor, conserta a sua cozinha, depois o senhor olha para nós. Pastor Silas, o senhor sabia que na igreja protestante, do qual o senhor faz parte, existem líderes que defendem o aborto? Edir Macedo é um. E o senhor, graças a Deus, é contra. Senta com esse herege e faz um debate, pastor. Conserta a sua cozinha. Para de hipocrisia. Depois o senhor olha para nós. Pastor Silas, na igreja protestante tem bispo, tem bispa, tem pastor, tem pastora. E há um debate entre vocês e não tem acordo. Na sua igreja, por exemplo, não tem bispa e nem bispo. Na igreja universal tem. Na igreja mundial tem. Pastor, conserta a cozinha do senhor. Depois o senhor olha para nós. E por fim, pastor Silas, nem no assunto do homossexualismo tem acordo entre vocês. Hoje vocês têm aí até aquela bendita teologia moderna do Ariovaldo Ramos, que defende as práticas homossexuais como uma coisa normal, e o senhor sabe bem disso. Até a Lana Rhodes montou uma igreja para acolher LGBTQI+, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e pregar o evangelho, inclusive acusar o senhor e o André Valadão de homofóbico. Veja, pastor, conserta a cozinha do senhor, depois o senhor olha para nós. Pastor Silas, eu oro muito pela sua conversão, porque o senhor precisa conhecer a plena verdade. Se o senhor quiser tiver curiosidade, pastor Silas, procura aí Dr. Scott Hahn, o maior ministro presbiteriano que já houve na história, e veja que ele se tornou procurando a verdade. Procura aí ex-pastor Sidney Veiga ou ex-pastor Eduardo Faria. Procura, pastor Silas, vai ajudar o senhor. Um dia o senhor vai encontrar a verdade plena. Mas quem está fazendo papel de hipócrita, pastor, é o senhor. O senhor está olhando demais para nós e esquecendo de consertar a sua própria cozinha. Deus abençoe o senhor. Obrigado pelo bem que o senhor já fez esse Brasil, defendendo nossos valores. Conta com minha oração. Pare de hipocrisia. Tira a primeira trave do olho do senhor e depois o senhor olha para a nossa trave fazendo favor. Beleza? A paz. Deus abençoe o senhor, pastor.